Vamos lá, pessoal? Então a gente está sofrendo esse processo da alfabetização lógica, memorizamos já a simbologia, já entendemos como se dá a tabela verdade do e e do ou, e agora, pessoal, a gente vai concentrar naquela que mais cai, a mais importante para a ESAF, que é a tabela verdade do sim então, tá? Então vamos lá, vamos olhar um esqueminha aqui. Vamos olhar aqui um esqueminha. Se eu colocar o seguinte, pessoal, eu vou pegar duas variáveis proposicionais, P e Q, e eu quero montar a tabela verdade do sim então. Observo que esse sim então é uma proposição composta por duas variáveis, que é o P e Q. Então a tabela verdade vai ter quatro linhas, pode ser VV, VF, FV e FF. O sim então, galera, ele tem um ar, ele tem uma ideia de contrato. O sim então, ele tem um ar, uma ideia de contrato. E como contrato, vamos imaginar o seguinte. Suponha que eu diga assim para vocês. Eu digo que se eu ganhar na Mega Sena, olha só o contrato que eu estabeleço com vocês. Se eu ganhar na Mega Sena, então vocês ganharão, olha como eu estou lembrando de vocês, se eu ganhar na Mega Sena, vocês ganharão 20 reais, apenas 20 reais, né? Se eu ganhar na Mega Sena, então vocês ganharão 20 reais. Que professor murrinha, mas tem uma estatística que diz que mais de 70% dos que ganham na Mega Sena ficam mais pobres do que eram. Então eu não posso exagerar. 20 reais para vocês. É 20 reais para dividir entre todos vocês. Não é 20 reais para cada, não. Então, se eu ganhar na Mega Sena, olha só o contrato. Se eu ganhar na Mega Sena, então eu tenho que pagar. O que é que diz esse contrato? Que ganhando eu estou obrigado a pagar. Ganhando tem que pagar. Ganhando, eu estou obrigado a pagar. Então vamos lá. Nesse contrato, então, estou dizendo, se eu ganhar, então tenho que pagar. Na primeira linha, ganhei, paguei, cumpri o contrato? Cumpri. Então, sim, então é verdadeiro. Na segunda linha, ganhei e não paguei. O contrato diz que quando a pessoa ganha, ela está obrigada a pagar. Então aqui o cara ganhou e não pagou. Deu ou não deu um calote? Portanto, é um sim então, é um contrato falso. Na terceira linha, o cara não ganhou. Observe, quando o cara ganha, ele está obrigado a pagar. Quando ele não ganha, ele está obrigado, turma? Não, ele está livre. Quando ele não ganha, ele está livre. Se ele está livre, ele pode pagar ou não pagar. Então, quando ele não ganha, pode pagar ou não pagar, que o contrato continua sendo verdadeiro. Observe, então, que o sim, então, só tem um jeito de ser falso. Quando o cara ganha e não paga. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nesse sentido, pessoal, na tabela verdade do sim, então, a gente entende quando o cara ganha, paga, verdadeiro. Ganha, não paga, falso. Não ganha, paga, verdadeiro. Não ganha, não paga, verdadeiro. Observe que a tabela verdade do sim, então, só tem um jeito de ser falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nos demais casos, o sim, então, fica verdadeiro. Mais uma vez na olhadinha. O e é verdadeiro quando? Ambas são verdadeiras. O ou é verdadeiro quando? Pelo menos uma é verdadeira. O sim, então, só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda falsa. E o se, somente se, que cai pouco em prova, maneira fácil de memorizar a sua tabela é trocando por igual. Se os valores lógicos são iguais, como na primeira linha, ele fica verdadeiro. Quando são diferentes as próximas duas linhas, ele fica falso. Quando são iguais à última linha, ele é verdadeiro. Observe, então, as 4 tabelas verdades que constroem toda a lógica proposicional, que constroem toda a linguagem lógica. Tabela verdade do e, só é verdadeira quando ambas são verdadeiras.
Tabela verdade do ou tem que ter pelo menos uma verdadeira. Tabela do se então só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda falsa. E o se somente se a gente troca por igual. Com essas tabelas bem armadas, vamos entrar nos exercícios. Mais uma vez, preencher, construir a tabela verdade, para a gente ir memorizando. Então vamos lá. Tabela verdade do e. Quando as duas são verdadeiras, ele fica verdadeiro. Só uma verdadeira, o resto é falso. O e só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Vamos anotar aqui para a gente memorizar. O e é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. E o ou, pessoal? Pelo menos uma verdadeira. Pelo menos uma verdadeira. Então, como fica o primeiro caso? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Ele é verdadeiro quando tem pelo menos uma verdadeira. E o se então? O se então é o contrato. Se ganhar tem que pagar. Ganhou, pagou, verdadeiro. Ganhou, não pagou, falso. Não ganhou, pagou, verdadeiro. Não ganhou, não pagou, verdadeiro. Ou simplesmente você memoriza. O se então ele só é falso quando, hein? A primeira é V e a segunda é F. Nos demais casos ele fica verdadeiro. E o se somente se, que esse símbolo aqui, se somente se, a gente troca por igual. Então como é que fica a primeira linha? Verdadeira. As duas próximas, falsas. A última, verdadeira. Então se somente se, a gente troca por igual. Quando os valores lógicos são iguais, o resultado fica verdadeiro. Quando são diferentes, ele fica falso. Legal. Agora aparece aqui, galera, aparece aqui um símbolo que é o chapéu para cima sublinhado, ou até poderia ser chapéu para cima com treminha. É um símbolo especial que representa o chamado ou exclusivo. O ou exclusivo, pessoal, é aquele ou para respeitar a linguagem corrente do português. Tá? Quando se usa ou no português, normalmente, ou é um ou é o outro. Mas na lógica não. Na lógica pode ser um, pode ser o outro ou os dois. A gente já memorizou que a tabela verdade do ou tem que ter pelo menos uma verdadeira. Mas, como o português usa muito a ideia do ou exclusivo, a lógica achou por bem criar um símbolo especial para representar o ou exclusivo. Esse símbolo especial é o chapéu para cima sublinhado, é o ou exclusivo. Como é que fica a tabela verdade aqui, galera? Como é que fica a tabela verdade? O ou exclusivo, vamos primeiro anotar o nome dele. O ou exclusivo, o nome auto-explica. O nome auto-explica, o ou exclusivo só pode ter uma verdadeira. Só uma verdadeira. Ou é uma ou é outra. Ou é uma ou é outra. Pode ser as duas? VV? Não. Pode ser só a primeira? Pode. Pode ser só a segunda? Pode. Pode ser nenhuma? Não. O ou exclusivo ou é uma ou é outra. E Antônio, como é que a gente percebe na prova? Como é que a gente percebe na prova se se trata de um ou normal ou de um ou exclusivo? Quando se usa assim, ó. Quando se usa assim. Imagine assim, a proposição A ou B. E a escrita ou A ou B. Quando se usa A ou B, é a linguagem do ou normal. Do ou normal. É aquele ou que tem que ter pelo menos uma verdadeira. Pelo menos uma verdadeira. Pelo menos uma. Certo? Agora, quando eu inicio a oração com ou, eu estou dando a ideia de um ou exclusivo. Aquilo que só pode ser uma verdadeira. Então aqui eu já representaria, pessoal, A, chapéu para cima sublinhado B. É o ou exclusivo. E o ou exclusivo, só uma é verdadeira. Só uma é verdadeira. Então eu percebo na prova que é o ou exclusivo quando inicia a oração por ou. Beleza? Memorizadas, entendidas as tabelas verdades, vamos agora fazer mais exercícios em lógica, pessoal. Em lógica, a gente tem que ter o seguinte cuidado. O nosso curso é um curso em que a gente tem que ver os principais tópicos teóricos. Eu estou vendo os principais tópicos teóricos, mas a única maneira de interiorizar esses tópicos é vendo nos exercícios. Por isso que a gente fica sempre refém de fazer muitos exercícios, tá? Então, nos exercícios a gente vai aprofundando a linguagem lógica. Então, vamos lá. Vamos ver mais exercício
exercícios para ajudar a memorizar a tabela verdade. Então, olha só. Julgue os itens é para a gente decidir se essas proposições que são colocadas são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Quando se coloca 3 mais 2 igual a 7, proposição falsa. 5 mais 5 igual a 10, proposição verdadeira. Entre eles eu estou com qual conectivo? Conectivo E, que é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Então, nesse caso, o item fica falso. Segundo, 1 é maior que 0? Verdadeiro. 2 mais 2 é igual a 4? Verdadeiro. E entre eles eu estou com qual conectivo? E. E o E é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Então, aqui fica verdadeiro. Vamos sempre, pessoal, tentar memorizar a tabela verdade, não olhando para a tabela, mas lembrando que o E é verdadeiro quando ambas são verdadeiras, o OU é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira, o sim, então, só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. O se, somente se, eu troco por igual. E quando se usa de maneira especial ou exclusivo, só pode ter uma verdadeira. Não deixe de pegar um caderninho e colocar tudo isso no papel. Não siga os seus estudos antes de memorizar bem os axiomas da lógica. Senão vocês vão ter dificuldade. Vamos lá. 3. Paris é a capital de Portugal? Falso. Recife é a capital do Ceará? Falso. Que conectivo eu tenho entre os dois? O OU. E o OU, galera, é verdadeiro quando? Pelo menos uma é verdadeira. Então, nesse caso, o item 3 fica falso. Quarto, 3 mais 4 igual a 7? Verdadeiro. 3 ao quadrado igual a 9? Verdadeiro. E entre eles eu estou com se, somente se, que eu troco por igual. São iguais? São. Então, como é que fica a valoração do item 4? Verdadeiro. Então, item 1, falso. Item 2, verdadeiro. Item 3, falso. Item 4, verdadeiro. Observe que primeiro eu valorei se era verdadeiro ou falso as proposiçõezinhas simples. E depois eu usei a tabela verdade para ver o resultado da proposição composta. Continuando. Se, aqui faltou alguma coisinha, ó. Se 3 mais 2 é igual a 5, vamos criar? Vamos dar uma tolerância aí para o nosso diagramador. Vamos imaginar que estava o seguinte: se 3 mais 2 é igual a 5, então, sei lá, 5 é número ímpar. Então 5 é número ímpar. Vamos supor que essa seja a proposição dada no problema. Então vamos valorar. 3 mais 2 é igual a 5? Verdadeiro. 5 é número ímpar? Verdadeiro. Entre eles eu estou com qual conectivo? Se então. Se então a gente pode memorizar. Se ganhar tem que pagar. Ganhou, pagou, verdadeiro. Ou, se você preferir, lembre que o se então, galera, quando eu tenho se então, o se então ele só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Esse caso é o caso VV. Então não é o caso em que ele é falso. Então é o caso em que ele é verdadeiro. Beleza? Sexto item. Não é verdade, simbolizo assim, ó, não é verdade. Que, parênteses, que 18 é ímpar. Gente, 18 é ímpar? Falso. Não é verdade que 18 é ímpar. Não é verdade um falso. Como é que eu nego um falso? Vira verdadeiro. Portanto, a proposição 6, verdadeira. E a proposição 7? 2 é igual a 3? Falso. 5 é maior que 3? Verdadeiro. E entre eles eu estou com se e somente se, que a gente troca por igual. Então o item 7 fica falso. O item 8 está meio apagadinho, ele está aqui, eu vou colocar o item 8 de novo. Ó. Vou colocar o item 8 aqui. Item 8, que é 2 menor ou igual a 3. Esse aí é muito peguinha, hein, gente? Pergunto, o 2 é menor que 3? Não. Aliás, verdadeiro, 2 é menor que 3. E 2 é igual a 3? Não. Então esse item fica o quê? Fica verdadeiro, causando perplexidade. Olha sua testa toda enrugada, cheia de dúvida. Observe que esse símbolo, ele é lido da seguinte forma. Menor, esse símbolo é lido da seguinte forma. Menor ou igual.
esse símbolo, ele é lido da seguinte forma. Espera aí que eu me atrapalhei aqui. Menor ou igual. Então, esse símbolo é menor ou igual. Então, dentro dele eu tenho qual conectivo? Eu tenho um conectivo ou. Então, na verdade, essa forma de escrever é assim, ó. 2 é menor do que 3 ou 2 é igual a 3. Pergunto, o 2 é menor que 3? Verdadeiro. É igual a 3? Falso. Que conectivo eu tenho? Ou. Tem pelo menos uma verdadeira? Tem. Então o item fica verdadeiro, como eu tinha marcado acima. Tudo bem? Então nesse primeiro momento, a gente memorizou. Chapéu para baixo é o símbolo do E. Chapéu para cima, ou. Seta para a direita, se então. Dupla seta, se somente se. E o E é verdadeiro quando? Ambas são verdadeiras. E o ou é verdadeiro quando? Pelo menos uma é verdadeira. E o se então? Ele só é falso quando a primeira é V e a segunda é F. E o se somente se a gente troca por igual. Dessa forma, a gente interioriza a linguagem lógica e fica pronto para resolver qualquer problema. Tá? Então vamos lá. Vamos ver exercício agora. Olha só. Se P, faltou aí um detalhezinho. Ó. Se P, vamos completar. Ó. Tem aqui. Se P é uma proposição verdadeira. Se P é uma proposição verdadeira, então, vamos ver a letra A. P é verdadeiro pelo enunciado. Que eu não conheço. Ponto de interrogação. Pode ser verdadeiro ou falso. Aí a pergunta dele é se essa proposição ela é verdadeira para qualquer que seja, faltou aqui também, gente. Qualquer que seja que. Está faltando isso nas outras proposições, tá? Só se que for falsa, qualquer que seja que. Beleza. Ok. Então vamos voltar ao julgamento. Letra A. P e Q é verdadeira qualquer que seja que? Não. Eu tenho aqui que conectivo? E. E o E só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Então ele só seria verdadeiro se esse que fosse verdadeiro. E não qualquer que seja ele. Portanto, a letra A está falsa. Observe que é uma questãozinha de múltipla escolha. É uma questãozinha da ESAF, é uma questãozinha que quando a gente achar a verdadeira, já pode marcar sem nem precisar olhar as outras. Veja a segunda. A segunda está perguntando se P ou Q é verdadeira, qualquer que seja que. O enunciado disse que P é verdadeira. Temos agora o conectivo ou. E a pergunta é se essa proposição, vou colocar até aqui, ó, P ou Q, é verdadeira, qualquer que seja que. Bom, pelo enunciado, P é verdadeiro. Que eu não conheço. Então poderia ser verdadeiro ou falso. Não conheço. Qual que é ele? Temos aí o conectivo ou. E o conectivo ou, quando é VV, fica o quê? Verdadeiro. E quando é VF, fica o quê? Verdadeiro. Então essa proposição é verdadeira, qualquer que seja que? Sim. Porque o ou, basta uma ser verdadeira para ele ser verdadeiro. Então qual seria a alternativa correta? A alternativa correta seria a letra B. E em casa, pessoal, depois vocês tentem fazer essas outras e vão ver que serão todas falsas. Então, letra B de bola. Vamos ver mais uma para memorizar a tabela verdade. Olha só. Questão 6. Vamos completar aí, ó. Se P e Q são duas proposições e P é falsa. Gente, isso aqui não tem como você adivinhar, que faltou colocar no material, tá? Se P e Q são duas proposições e P é falsa, então, letra A. Vamos lá? Eu já posso marcar que P é falso. Foi dito isso aqui, ó. P é falso. 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 Olha aí. Onde tem P eu já marquei falso. Tá. Que conectivo eu tenho aqui? E. Só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Então essa proposição é sempre verdadeira? Não. Ela não vai ser nunca verdadeira. Falsa, letra A. Letra B.
Temos aqui o conectivo ou. E aí? O ou é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira. Então isso aqui é sempre verdadeiro? É sempre verdadeiro? Não. Isso aqui só é verdadeiro se esse que fosse verdadeiro. Não é a letra A também. Observe, pessoal, que por um erro de diagramação, essa letra C está igualzinha à letra A. Ela não é desse jeito não, pessoal. Ela é assim, ó. P, seta para a direita, Q. Vamos corrigindo o material, retificando, tá? Perdoa aí o nosso diagramador que assistiu o jogo do Brasil contra o México, ficou indignado e ficou com essa diagramação, esquecendo um monte de coisinha. Então vamos lá, não se preocupe não. Temos aí um sim então. Aí olha só, ele pergunta se esse sim então é sempre verdadeiro. Vamos lá. O que é que a gente sabe pelo enunciado? Olha lá em cima, que P é falso. Temos aqui um sim então. Galera, um sim então, ele só é falso. Lembra da tabela verdade do sim então? O sim então só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nesse caso, a primeira já foi falsa. Não tem jeito de ser VF. Não tem jeito de ser falso. Então esse resultado é sempre verdadeiro? Sim, sempre verdadeiro, independente dessa segunda. Portanto, a letra correta seria a letra C. E se você em casa continuar fazendo as outras, vão ver que as outras são falsas. Beleza? Ok? Beleza. Questão 7. Sabendo que as proposições P e Q são verdadeiras, então, ó, P verdadeiro, Q verdadeiro, e que as proposições R e S são falsas. Então, R é falso, então não R fica verdadeiro. R e S falso, R falso, S falso, R e S falsos, e P e Q verdadeiro. Q, P, Q e P verdadeiros. Então, como é que fica o valor lógico da letra A? A letra A eu tenho um verdadeiro, eu tenho um sim então, e depois eu tenho um conectivo E. O E é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Como aqui eu tive ambas verdadeiras, ele fica verdadeiro. Indo agora para a tabela verdade do sim então, ganhou, pagou, cumpriu o contrato. Verdadeiro. Próxima. Resolvendo o primeiro parênteses. Nós temos aqui o conectivo OU, que tem que ter pelo menos uma verdadeira. Teve? Teve. Verdadeiro. Nós temos no segundo parênteses o conectivo OU. Tem que ter pelo menos uma verdadeira. Teve? Teve. Verdadeiro. E entre eles eu tenho o conectivo E, que só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Como é que fica a letra B? Verdadeiro também. Letra C. Nós temos agora um sim então. Um sim então, se ganhar tem que pagar. Não ganhou, não pagou, fica verdadeiro. Segundo parênteses, temos um conectivo OU. E o OU é verdadeiro quando? Pelo menos uma verdadeira. Como é que fica então? Verdadeiro. E entre eles eu tenho o conectivo E. Então, nesse caso, como ambas são verdadeiras, fica verdadeiro também. Observe, gente, que não é uma questão de múltipla escolha. Ele apenas valorou as variáveis proposicionais PQ, R e S e pede para determinar o valor lógico de cada uma das seguintes proposições compostas. Então, a letra A, letra B e letra C foram proposições compostas, todas verdadeiras. Uma perguntinha. A letra A, se eu fosse montar a tabela verdade, ela seria uma tabela verdade com quantas linhas? A letra A, pessoal, percebe que a letra A, ela tem 3 variáveis. Se ela tem 3 variáveis, ela vai ter 2 elevado à terceira, ela vai ter 8 linhas na tabela verdade. Certo? E a letra B? A letra B, ela tem, tanto a letra B como a letra C, essas duas, elas têm 4 variáveis. Tanto a letra B como a letra C, elas têm 4 variáveis. E se elas têm 4 variáveis, elas vão ter 2 elevado à quarta, elas vão ter 16 linhas na tabela verdade. Não foi isso que ele pediu. Tá? O problema pediu apenas para valorar as proposições. Eu só aproveitei e estou reforçando um conceito que a gente viu, que o número de linhas
é 2 elevado a n, 2 elevado ao número de variáveis. Vamos lá. Questão da ESAF, começam agora os probleminhas para a gente aprender novos conceitos. Vamos lá. De 3 irmãos, José, Adriano e Caio, sabe-se que ou José é o mais velho, ou Adriano é o mais moço. Olha só o que está colocando. Ou José é o mais velho, ou José é o mais velho, ou Adriano é o mais moço. Observe, pessoal, que foi utilizado aí qual conectivo? O ou exclusivo, porque ele começa a oração com ou. Ó. Ou José é o mais velho, ou Adriano é o mais moço. Sabe-se também que ou Adriano é o mais velho, é sempre importante na prova, pessoal, fazer esqueminha. Ou Adriano é o mais velho, ou Caio é o mais velho, ou Caio é o mais velho, ou Caio é o mais velho. Mais uma vez foi utilizado o ou exclusivo, porque iniciou a oração com ou. O que a gente sabe? Em cada uma dessas estruturas, desses ous aqui, ó, em cada uma dessas estruturas aqui, ó, desse ou exclusivo, em cada uma dessas estruturas, desse ou exclusivo, peraí, deixa eu pegar aqui uma outra caneta aqui. Em cada uma dessas estruturas aqui, ó, seja esse ou exclusivo, ou seja esse outro ou exclusivo, tem que ter só uma verdadeira. Só pode ter uma verdadeira. Qual é a verdadeira, eu não sei. Então, ponto de interrogação nessa primeira, que eu não sei qual das duas é a verdadeira. Ponto de interrogação nessa segunda, porque eu não sei qual das duas é a verdadeira. Estamos diante de um problema de lógica. Quando a gente tem um problema de lógica, seja o problema com ou exclusivo, com e, com sim então, problema de verdade e mentira, que é aquele problema que a gente lê e não sabe por onde começar. É aquele problema que dá a sensação, pô, Antônio, eu não sei nem errar esse problema. Quando a gente não sabe por onde começar, quando a gente não tem por onde começar, existe um raciocínio vencedor a ser feito, que é você criar hipóteses. Então a ideia é criar hipóteses, tá? Então com esse espírito de criar hipóteses, sempre que aparecer um problema de lógica em que ele não dá o ponto de partida, a gente cria hipóteses. Então vamos lá, vamos criar hipóteses nesse problema aqui. Vamos criar hipóteses nesse problema aqui. Vamos lá. Olha só essa história de criar hipóteses. Você tem um recurso aí de depois voltar ao vídeo e rever a resolução. Então vamos lá, eu vou fazer aqui, ó, hipótese 1. Vou admitir que essa frase, você poderia ter escolhido qualquer frase, mas eu vou admitir que essa frase é verdadeira. Hipótese. Caso dê algum problema, já deixa aqui armada a hipótese 2, que é admitir que a mesma frase é falsa. Galera, essa frase aqui, ou é verdadeira ou é falsa. É uma proposição. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Criei hipótese. Vamos admitir que a frase é verdadeira. Se ela é verdadeira, esquece a outra hipótese. Então você acaba de saber que José é o mais velho. Pronto. Como você está diante de um ou exclusivo, só pode ter uma verdadeira. Então se a verdadeira é a primeira, essa de baixo seria falsa. Cuidado que ela ser falsa é apenas concluir que Adriano é o mais moço, é falso. Então ele não é o mais moço. Eu não posso dizer que ele é o mais velho. Ele pode ser o irmão do meio, tá? Então pela hipótese, admitiu que a primeira é verdadeira, como é um ou exclusivo, a de baixo tem que ser verdadeira. Como você admitiu que isso aqui é verdadeira, você acaba de descobrir que o mais velho é quem, pessoal? Quem é o mais velho? José. Aí no ou de baixo, diz que o mais velho é Adriano. Falso. Diz que o mais velho é Caio. Falso. Porque o mais velho é quem, pessoal? O mais velho é José, pela hipótese. E no ou exclusivo, galera, pode as duas serem falsas? Não. Por esse motivo, eu descarto essa hipótese. E temos então que refazer a questão, admitindo que a primeira frase ela é falsa.
admitindo que a primeira frase ela é falsa. Observe, eu não tinha ponto de partida, então criei hipóteses. Peguei a primeira frase, José é o mais velho, e admiti. Ou essa frase é verdadeira, ou essa frase ela é falsa. Admitindo que ela é verdadeira, hipótese 1, eu concluo que o mais velho é quem? José. Só que no ou exclusivo de baixo, ele tinha dito que Adriano é o mais velho e que Caio é o mais velho. Como a minha hipótese dizia que José é o mais velho, essa hipótese fez as duas de baixo simultaneamente falsas. E no ou exclusivo eu não posso ter duas falsas. Por isso que a gente vai fazer, vamos lá, a segunda hipótese, que é admitir que José é o mais velho, é uma frase falsa. Como você está diante de um ou, seja exclusivo ou um ou normal, sempre tem que ter pelo menos uma verdadeira. Então, se a primeira é falsa, a de baixo será verdadeira. Sempre, gente, sempre. Num ou, seja o ou normal ou o ou exclusivo, partiu de uma falsa, a outra tem que ser verdadeira. Tá? No ou exclusivo ainda permite uma segunda análise, que quando parte de uma verdadeira, a outra é falsa. Mas no ou normal, quando parte de uma falsa, independente de qualquer coisa, a segunda será verdadeira. Tá? Não se esqueça, nós estamos diante, vamos fazer aqui mais uma vez, nós estamos diante de um ou exclusivo. Tá? Pela hipótese, a gente admitiu que a primeira frase é verdadeira. Deu problema, descarto a hipótese. Então admito que a primeira frase é falsa. E dentro de um ou exclusivo, quando eu parto de uma falsa, obrigatoriamente a outra é verdadeira. E se a outra é verdadeira, o que é que eu acabo de concluir? Que Adriano é o mais moço. Adriano é o mais moço. Se Adriano é o mais moço, lá embaixo quando diz que Adriano é o mais velho, será uma frase falsa. E mais uma vez, como eu estou diante de um ou exclusivo, partiu de uma falsa, a outra será verdadeira. Então acabo de concluir que o mais velho é quem? Caio. Pergunto a vocês, quem é o mais velho? Caio. Quem é o mais moço? Adriano. O problema pede respectivamente o mais velho, que é Caio, o mais moço, que é Adriano. Então qual seria a alternativa? Caio e Adriano. Caio e Adriano, letra B de bola. Então, qual é a ideia final para a gente fechar esse nosso segundo bloco? Dentro de um ou, seja normal ou exclusivo, quando eu parto de uma falsa, a outra será verdadeira. Partiu de uma falsa, a outra será verdadeira. E no ou exclusivo? Além de poder analisar dessa forma que eu acabei de repetir, ele ainda permite uma segunda análise. Partiu de uma verdadeira, a outra tem que ser falsa. Partiu de uma verdadeira, a outra tem que ser falsa. Agora, no ou normal ou no ou exclusivo, para os dois ous, partiu de uma falsa, a outra tem que ser verdadeira. Tá? Repitam essa questão que ela é muito importante. A gente vai fazer uma outra muito parecida no nosso terceiro bloco. Valeu!